Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Alguns irmãos que têm aí Facebook já devem ter visto que o pastor já deu spoiler em relação à nossa nova série de mensagens que a gente vai começar a trabalhar logo quando retornarmos de férias. Então esteja em oração, amanhã a gente vai estar pegando aí alguns diazinhos para a gente poder descansar, renovarmos as forças. Esteja em oração por nós. Mas quando retornarmos, já retornamos com uma proposta de voltarmos aí toda a nossa atenção para aquilo que Deus deseja falar conosco sem prazo de validade, tá? Mas hoje nós temos aí uma mensagem, não podemos, claro, chamá-la de mensagem aleatória, mas é uma imagem, é uma mensagem que ela não está ligada à nossa série de mensagens, tá bom? 1 de Pedro 2, 9 e 10, hoje vamos ter por tema uma nova identidade em Cristo. O texto da palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? 2 textos apenas, onde nós vamos procurar compreender questões importantes acerca de quem nós somos em Cristo. Se somos o que somos, e se não somos, precisamos considerar o que precisamos ser diante daquilo que Deus fez por nós, também na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Como disse, né, geralmente as primeiras mensagens aí do ano, né, nós temos voltado para a necessidade da gente se posicionar diante dos desafios que temos sempre quando a gente inicia o novo ano. É extremamente importante, fundamental a gente saber onde é que a gente está, qual é o solo que a gente pisa, qual a qualidade do solo em que a gente está pisando. Será que é firme? Será que está meio sem sustento? Está preocupante? Onde é que você tem pisado? Onde você pisou no ano de 2024? Então é de suma importância, irmãos, para que cada um de nós, conscientes a partir da nossa identidade em Cristo, a gente se posicione. Quem é Cristo para nós? Qual a nossa relação, a nossa ligação com Cristo? Porque certamente, dependendo do resultado disso, como for esse resultado, isso vai certamente definir categoricamente como nós vamos administrar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida na igreja, e tudo em todos os ângulos, em todas as áreas da nossa vida. Então, a nossa identidade em Cristo, ela tem uma importância fundamental no destino, no caminho, a direção que nós vamos tomar neste ano que se inicia. Então, como eu disse, a questão ela é centralizada no lugar que Cristo ocupa nas nossas vidas. E não apenas isso, a pergunta também envolve saber o lugar, o compromisso que nós temos estabelecido com Cristo. Porque a gente fala, Cristo é o número 1, mas quando nós vamos avaliar o nosso grau de comprometimento com Ele, Ele está distante. Cristo está ali em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Nós devemos ter, então, um lugar de importância para Jesus.
mas às vezes não é o lugar, o primeiro, não é o lugar mais importante das nossas vidas. Como nós estamos trabalhando aí essa proposta de servirmos e amarmos uns aos outros para esse ano de 2025, isso passa também necessariamente por essa questão da nossa identidade cristã, quem nós somos como crentes. A partir do nosso encontro com Cristo, o dia que nós nos encontramos com Ele, como é que tem sido, portanto, a nossa ligação com Ele, o nosso compromisso com Ele, o lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. Meus irmãos, nós não queremos que, não somente o ano de 2025, mas todos os anos daqui para frente, seja diferente. Há algumas coisas que têm se passado ultimamente aí, pela minha mente, na conversa com os meus botões, que tem me deixado um tanto quanto preocupados. Às vezes irmão, às vezes a gente compartilha algumas coisas. Hoje pela manhã conversei brevemente, rapidamente, com o irmão Ademir sobre algumas questões que a gente precisa rever na nossa igreja, em termos de oração, em termos do compromisso que os homens da nossa igreja precisam começar a assumir e não querem assumir, espiritualmente falando. E a gente precisa rever isso. Por que não dá certo? Não sei se você já parou para pensar, para considerar que a maior parte nas igrejas é composta por quem? Homem ou mulheres? Por que elas são muito mais comprometidas com Deus e com a obra de Deus do que os homens? Passou já isso pela sua cabeça? Já considerou? Por que em algumas igrejas, né, e o irmão considerou mesmo, e um dos ambientes para essa avaliação, para essa consideração, são os cultos de quarta-feira, é o culto de oração que a gente tem aqui na quinta. Quem vem mais? Homem ou mulher? Está aí. Onde estão os nossos homens? Fazendo o quê? Será que tem alguma justificativa plausível para que não estejam participando efetivamente das atividades da igreja? A pergunta é que lugar Cristo ocupa na sua vida? Para que você considere que essas atividades, elas são essenciais. Não, mas eu tenho isso, tenho aquilo, estou muito cansado. E são nessas questões que nós vamos considerando a questão de quem receberá mais bênçãos do que outros. Quem será mais fortalecido espiritualmente do que outros. São nesses detalhes. É o lugar que o reino de Deus e de Cristo ocupa nas nossas vidas. Onde estão os homens? Para assumirem uma função de sacerdócio. Líderes na igreja, líderes em casa, fazendo o quê? Conversando sobre o quê? Quais são os assuntos? Quais são as coisas que têm ocupado a sua vida? Você sabe de fato quem você é em Cristo? E aqui a questão do parâmetro para essa avaliação, para essa consideração, ele não é simplesmente relacionado ao papel que, de repente, os nossos pais assumiram. O parâmetro não é a educação que nós recebemos nas instituições escolares, profissionais, na formação do nosso caráter. Nós estamos falando do parâmetro Cristo. Quando Cristo se torna o parâmetro da avaliação, nós consideramos prioritariamente os fatores da regeneração, da conversão. Quem são os convertidos? Quais são os frutos da nossa conversão? Como que isso nos aproxima de Deus? Para que amemos a igreja, para que valorizemos as programações da igreja.
Porque a nossa fé, queridos, em Cristo, ela determina quem nos tornamos e o que fazemos a partir dela. Qual é a qualidade da sua fé? Quais são os frutos que você tem demonstrado que a sua fé, ela é uma fé ativa. Uma fé ativa. Que motiva, que impulsiona, que muda os seus valores, as suas percepções do que é prioridade. Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas domingo pela manhã é o dia que eu tenho para descansar. Ah, é o dia de lavar o carro. Irmãos, é hora da gente rever prioridades. A sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus é o fundamento para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Quer que as coisas mudem? Quer ser diferente? Quer que as coisas sejam diferentes? Cristo precisa ocupar o primeiro lugar. Então, quando Pedro ele escreve a sua carta, ele tem o objetivo justamente de descrever a condição ou a posição anterior e posterior à manifestação da graça salvadora na pessoa e na obra de Cristo. E ele fala ali, olha, não éramos nem sequer povo, não tínhamos alcançado misericórdia. Mas, porém, Deus nos concedeu esta graça. Que graça é? A graça de termos uma identidade, agora sabemos quem somos. É alguém chegar para você e falar assim, você é de que religião? Você fala assim, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, sou da igreja. Não, eu falo assim, eu sou cristão. Eu sigo a Jesus Cristo. Sou membro de tal igreja. Mas não é isso que define você. Não é a igreja que você faz parte. A igreja que você é membro. Isso não quer dizer nada. Mas uma identidade com Cristo, sim. Porque ela vai estabelecer, de fato, essa identidade para que você saiba o lugar que você está, por que você está, qual que é o seu propósito de ser cristão, ou ser membro de uma igreja batista, ou de alguma outra igreja que seja. Identidade. Por que você é quem você diz ser? Por que você está na igreja batista? Por que você é dessa denominação e não de uma outra? Identidade. Identidade. Ele nos chamou das trevas, antigo lugar, destino. E Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nosso atual lar e futuro. É o nosso destino. É a segurança que nós temos de que se essa vida aqui for encerrada, a qualquer momento, nós sabemos para onde vamos. Segurança, irmãos. Mas só tem essa segurança quem tem uma identidade. A Vanessa bem falou, a questão é saber quem são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Ah, todo mundo. Será que é isso? Será que é isso que a Bíblia nos diz? O apóstolo Paulo também, ele escreveu à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2, 11 e 12, dizendo assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é uma realidade de quem ainda não possui uma identidade. Vive sem esperança
e sem a fonte de esperança. Nas adversidades não sabem quem se apegar. No momento de desespero, nas adversidades, a quem ele recorre? Para onde vai? Alguém que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, que não tem alguém que ele possa reconhecer como seu Criador e a fonte de sustento, de abrigo que ele precisa para a sua vida. Já pararam para pensar quantas pessoas, talvez você conheça, que não tem isso? Continua vivendo sem esperança, sem Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Será que é? A sua família é mais importante do que Deus? O seu trabalho é mais importante do que Deus? É hora da gente rever questões essenciais, prioridades, fundamentos, para que a gente de fato tenha uma identidade. Então, a partir dessa realidade, 2 fatos acerca dessa manifestação da misericórdia e da graça de Deus em nosso favor. Primeiro, uma vez que cremos em Jesus, a nossa condição espiritual e destino mudam. Nós somos perdoados os nossos pecados, declarados justos, livres de culpa e de condenação, por mais que tenhamos pecado. O que acontece? Que algumas pessoas fazem assim: meu passado é tenebroso. Você não sabe o que eu já fiz. De fato, eu não sei, mas eu sei o que Cristo fez. E eu sei o poder dessa obra de regeneração, de transformação. Ele pode simplesmente fazer com que isso seja apagado. Você não receba a justa punição pelo seu pecado, independente do grau que você coloca para ele. Se talvez é um pecadinho ou aquele chamado pecadão. Mas diante de Deus não existe isso. Todo pecado é pecado que condena. E nós temos nós temos a pessoa de Jesus Cristo como aquele que veio para perdoar pecados, para nos livrar da condenação. E é isso que o texto está falando. Segundo Deus, então, nos justifica a tal ponto que não há qualquer acusação que possa ser feita contra nós, pois o nosso pecado ele já foi condenado, julgado e condenado em Jesus Cristo. O que Cristo fez por nós? Qual que é a importância que ele tem, que ele ocupa? Qual que é a disposição do nosso coração em gratidão a ele ter nos tirado de uma realidade de condenação, de uma sentença condenatória, e nos ter colocado no lugar de total desfrute da presença dele, dos benefícios que só aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus podem desfrutar. O que ele merece e o que podemos oferecer dentro daquilo que a gente considera de repente ter para poder ofertar ao Senhor. É a nossa vida, irmãos. É o nosso tempo. É a nossa família. São os nossos dons e talentos. É o nosso tempo. Absolutamente tudo o que temos e somos. Isso envolve absolutamente tudo. Sem colocar alguma coisa, não, essa área aqui, isso aqui é meu, só meu, porque fui eu que conquistei, isso aqui não dá para dar não. Ou se vou dar, eu vou dar uma parte do meu tempo, uma parte dos meus recursos, das minhas horas. Não preciso dar tudo. Não precisamos dar tudo àquele que nos deu absolutamente tudo. Será que é isso? Já parou para considerar isso?
o poder disso nas nossas vidas para ser como um instrumento, um agente de motivação para servir, para doarmos as nossas vidas em prol do reino de Deus. Mas às vezes a gente acha que é muito. Um domingo, uma parte, um período só do domingo é suficiente. Mas espera aí, o que você faz nos outros dias? Será que há um sacrifício? Porque, irmãos, quando eu vejo algumas irmãs da igreja se deslocando de longe, tendo dificuldades, tendo limitações, nossa irmã Maria Inácia, vindo da casa dela, as dores que ela tem na perna, e vem. Eu lembro quando a nossa irmã Maria das Dores ainda podia também, né, andar, vir sozinha. Hoje ela já não consegue mais, precisa da ajuda de pessoas. Continuamos a orar pela recuperação dela, pela restauração dela, da perna dela, do pé, né, na verdade. Mas quando essas coisas não eram fatores de limitação, ela estava sempre aqui. Vinha mancando, devagarzinho, mas vinha, estava aqui. Sacrifício. Por alguém que se sacrificou por ela. E a gente, será que não tem nada para aprender com essas irmãs que nos mostram verdadeiro amor, doação? Irmã Isabel, a Vanessa está falando aqui, né? Que saudade, quando via ela para lá, para cá, com a sombrinha dela, né? Eu lembro disso. E nos colocava numa posição de envergonhados. Porque a gente reclama, porque temos que vir, passar aqui 1 hora, 1 hora e meia, aprendermos um pouco mais da palavra. Não, vou ficar em casa, vou descansar, vou ver o Jornal Nacional, vou ver aqui a novela da Globo, está muito interessante. E aí a gente começa a achar outras coisas, como se essas coisas substituíssem um tempo de aprendizado e investimento na nossa área espiritual. Quais são as posturas, irmãos, que nós precisamos adotar em face à identidade que precisamos ter em Cristo? Primeira postura é a postura de contraste. No início do versículo 9, diz assim: vós, porém, na minha versão na NVI, assim, vós, porém. Então, nós vamos perceber que nos versículos de 1 a 8, Pedro está estabelecendo um contraste entre aqueles que obedecem à palavra e os que não obedecem. Entre aqueles que aceitam e os que rejeitam. E o que nós vamos, de fato, perceber ao longo da nossa mensagem, nós não estamos só fazendo uma distinção entre crentes e incrédulos. Mas nós estamos também fazendo uma distinção entre crentes verdadeiros, que entendem, compreendem a sua identidade, e alguns crentes que estão tendo dificuldades nessa compreensão, porque ainda falta algo para se entregarem completamente. Não estamos considerando aqui se é salvo, se não é, nada disso. O que nós estamos falando é em relação àqueles que precisam fazer da sua fé uma fé ativa, que nos motiva a sermos crentes melhores, mais fiéis. É nesse sentido. Não só na distinção entre quem é crente e aceitou a Jesus e quem não aceitou. Não. Porque o que nós estamos considerando aqui é a questão da obediência. Há crentes que obedecem sem questionar e há crentes que têm alguma dificuldade em obedecer, ainda questionam algumas coisas e ainda têm essa certa dificuldade. E nós estamos falando então sobre um elemento que é a principal prova desse contraste. O que vai nos diferenciar dos outros, sejam dos incrédulos ou dos crentes que ainda estão engatinhando, ainda estão meio que travados na sua vida espiritual. 1 de Pedro 1, 22 e o capítulo 2, verso 8,
Pedro diz o seguinte, 1:22 e 2:8. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E aí no capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então temos um contraste sendo estabelecido aqui. Quem são aqueles que obedecem? Quem são aqueles que purificaram a sua vida pela obediência? Que têm a obediência como uma marca nas suas vidas. E essas pessoas vão então recebendo os frutos da obediência. Quem obedece, recebe presentes. Não é assim? Não é assim com os filhos? Ó, se você passar de ano, vai ganhar a sua calói. Na minha época era assim, né? Não se esqueça da minha... Lembra, né? Só se passar de ano, só se obedecer. E nós somos motivados, não é? Claro que quando tem uma recompensa, nós ficamos mais motivados. E será que nós, como crentes, não temos nenhuma motivação, espiritualmente falando? Será que Deus não nos agracia, não nos dá coisas além do que nós pedimos ou pensamos? Isso não nos motiva, saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam? Para mim, pelo menos, né? Não sei para você. Então, nós, voltando a falar sobre a questão do novo nascimento, nós falamos sobre essa base, né, para uma sujeição ou a obediência à palavra. Ou seja, um nascido de novo, um regenerado, naturalmente se espera o que dele? Que agora ele vai passar a obedecer a palavra. Antes ele era guiado por outras coisas. Mas agora que ele nasceu de novo, um novo fundamento foi estabelecido. Agora nós, então, orientamos a nossa vida pela palavra do Senhor. Então, servos são submissos, servos são obedientes. Lembra do texto lá, Lucas 6, 46, 47, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quem é comparado a essa pessoa? Como alguém prudente, um servo fiel. Então essa adversativa, porém, né, aí do verso 9, ela traz essa indicação de uma ruptura, então, entre incrédulos, desobedientes e o povo de Deus, que precisa ser obediente. Então a desobediência, ela não faz parte mais da nossa nova natureza em Cristo. Precisamos romper com essa antiga vida. E aí é onde a gente passa a ter uma nova identidade, estabelecemos um compromisso com Ele, como povo particular, um povo exclusivo, um povo que é distinguido através da obediência e da submissão a Deus. Qual seria, portanto, a responsabilidade do povo redimido? Contraste, diferença. Como que a gente diferencia um servo do Senhor de alguém que não serve a Cristo? Qual que é o contraste? Qual que é a distinção? Olhando para a pessoa, como que a gente consegue diferenciar um do outro? Porque às vezes quando a gente olha para alguns crentes, não dá para diferenciá-los de alguém que ainda não teve um encontro com Cristo. Eu não sei para você. Não sei como que você considera essa realidade. Para mim é uma realidade triste. Porque há uma aceitação de Cristo, meio que uma aceitação social.
mas ainda não teve um compromisso estabelecido verdadeiramente com Ele. Gosto de estar na igreja, é bom, é gostoso, gosto das pessoas, é uma boa mensagem, é um bom ministério de louvor, é muito bom fazer parte dessa comunidade, mas não é só isso. Quando Jesus voltar para buscar os seus, qual é a base para sermos então levados para Ele? Ele vai buscar quem? Somente quem é filho de Deus. Não são os convertidos sociais, aqueles que passaram pela igreja, aqueles que apenas frequentam a igreja, mas não têm um compromisso com o Senhor. Como nós vimos, irmãos, a igreja revela o seu contraste com o mundo, quando de fato purifica a sua vida pela obediência à verdade, quando busca vivenciar o amor fraternal e sincero mutuamente. Somente dentro dessa realidade aqui, do convívio, é que a gente vai colocar isso aqui em prática. Como é que vai dizer que ama o irmão, amar, vivenciar essa realidade, se o camarada nem vem? A pessoa não participa dessa realidade. Também quando agem em conformidade com a mensagem que eles precisam pregar. Nós falamos sobre coerência cristã. Viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. É isso que falta. Precisa-se, então, de contraste com quem ainda não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Segunda postura é santidade. O texto ainda diz que nós somos geração eleita, nação santa. Nós sabemos o significado de santidade. Traz essa ideia de um povo separado, escolhido, um povo eleito, para um propósito específico dentro da vontade de quem nos elegeu. Se Deus nos elegeu, quem é que estabelece o que precisa ser feito? Ou como deve ser feito? Somos nós? Não, é quem nos separou. Foi para Ele. É Ele que estabelece. É Ele que diz o que precisamos fazer. E o nosso objetivo, qual é? Fazermos com que as nossas vidas, vivida essa vida em santidade, seja um reflexo da imagem de Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Deus disse isso. É responsabilidade nossa. Não é opcional a santidade na vida do crente. Santidade é um dos principais atributos de Deus e deve ser, então, uma marca distintiva na vida daqueles que se tornaram filhos de Deus. Refletir a imagem de Cristo significa, então, viver a própria vida de Cristo em reprodução do seu caráter e na continuidade da sua missão. Então, enquanto nos tornamos cristãos, precisamos dar continuidade à missão que Jesus Cristo deixou. Lembra que Paulo falou em Gálatas 2:20? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Santidade, para dizer que agora a nossa vida é a vida de Cristo. Para isso, Jesus Cristo veio para santificar o seu povo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É uma exigência a santidade. Terceira postura que nós precisamos adotar em face à nossa nova identidade em Cristo, diz respeito a serviço. É um dos pontos nossos, aí do nosso tema do nosso ano de 2025. O texto também nos diz que nós somos sacerdócio real. E aqui é um ponto importante que nós precisamos considerar algumas coisas dentro daquilo que eu falei. Como que nós precisamos enxergar o nosso papel. Propriamente essa palavra sendo dirigida aos homens. Aos homens.
Claro que todos nós aqui, homens e mulheres, somos sacerdotes. Então não estava fazendo essa distinção. Mas como eu já citei no começo, a questão dos homens é para que haja um abraçar dessa realidade. Quem nós somos em Cristo? Somos sacerdotes. E não é qualquer sacerdote. É um sacerdote real. Real. Qualquer pessoa, ela pode se tornar membro de uma igreja, de uma denominação, mas nem todos podem se intitular como sacerdotes reais. Nem todos. Sou membro da igreja, beleza, joia. Mas isso não quer dizer muita coisa. Nessa questão que exige que nós possamos definir a nossa identidade, nós também precisamos colocar esse ponto. Enquanto somos e temos uma identidade em Cristo, dizer categoricamente que nós somos sacerdotes. E quem são os sacerdotes? Quem era o sacerdote? Primeiro, ele era alguém que ocupava uma posição honrosa e uma posição de responsabilidade. Alguém que estava revestido de autoridade espiritual sobre os outros. O sacerdote era representante do homem perante Deus e vice-versa. Tinha também o privilégio e a responsabilidade de se aproximar de Deus e de falar e agir em favor do povo. Isso aqui são só algumas características do sacerdote. Quais dessas características fazem parte do seu serviço, da sua proposta de servir ao Senhor? Você pode se autodenominar sacerdote, ciente dessa posição honrosa, ciente de uma responsabilidade, alguém revestido de autoridade espiritual, não é autoridade paterna, mas estamos falando sobre uma autoridade espiritual, de Deus, falar da parte de Deus, com a autoridade que Deus dá, a partir da própria vida que se vive. Não é só falar algo, não é só indicar alguma coisa, não é só mostrar o caminho, mas é você seguir esse caminho. Autoridade espiritual. E Pedro então fala sobre o caráter desse ministério, que é um serviço prestado, um serviço real. Por quê? Porque quem nós servimos é Rei dos Reis. É para Ele. O serviço que nós prestamos na igreja local é para o Rei dos Reis. Será que nós temos ciência disso? Que aquilo que nós fazemos, não estamos fazendo para a igreja, não é para o pastor, nada disso. Nós estamos servindo ao nosso Senhor. Por isso, há 3 textos que eu quero destacar para os irmãos. Eu vou lê-los para que a gente ganhe tempo. Estamos já caminhando para o fim da nossa mensagem. Jeremias 48:10, a parte A. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Colossenses 3:23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Qual a qualidade do serviço que prestamos? O que se passa na nossa cabeça enquanto estamos propondo fazer alguma coisa para o Senhor? Uma nova identidade, então, irmãos, ela traz implicações pontuais na maneira e na qualidade do nosso serviço cristão. Vamos pensar sobre isso, que o nosso
trabalho, o nosso serviço seja um serviço excelente. Amém? Por último, para encerrarmos a nossa mensagem, essa quarta postura que nós precisamos adotar em face à nossa nova identidade em Cristo é testemunho. Na continuidade do texto diz assim: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vimos que juntamente aí com todo esse privilégio que nós recebemos, também temos responsabilidades. O texto fala sobre anunciar. Isso quer dizer proclamar, testemunhar, declarar publicamente. Tornar conhecido algo que antes não era sabido. Nós estamos falando de darmos testemunho acerca das grandezas de Deus. O que Deus tem feito por cada um de nós. Tornarmos conhecido as suas excelências, os seus feitos, os méritos do Senhor, as suas qualidades, os seus atributos. É revelar de fato o amor de Deus, o amor com que Ele tem compartilhado de forma tão graciosa e misericordiosa conosco. Deus tem sido bondoso para com você? Você cantou bondade de Deus. Como que você percebe essa bondade na sua vida? Como que você testemunha acerca dessa bondade? Ou você só canta? E cantarei da bondade. Não, testemunharei também da bondade de Deus. Isaías 43, 21 diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Responsabilidade é testemunharmos da obra ou das obras de Deus em nossa vida. Ou no final do verso 9, então há um resumo, aí a manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas, quando diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa proclamação, queridos, o nosso testemunho, basicamente quer dizer que nós precisamos reconhecer essa obra salvífica dele em nosso favor. Não merecíamos a salvação que dele recebemos. Paulo diz que nós éramos merecedores da ira. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2. Por natureza, nós éramos merecedores da ira de Deus, mas essa ira, ela foi aplacada mediante o sacrifício de Cristo por nós. Por isso que eu falo que essa realidade, essa compreensão, faz com que a gente seja motivado a vivermos uma vida de total dedicação ao Senhor. Não há sacrifício algum que seja demasiado, que possa fazer com que a gente não se sacrifique mais. Não demos mais de nós mesmos para o Senhor e para a obra do Senhor. Pensa sobre isso. Nada vai ser em vão. Ah, mas estou muito cansado. Venha na igreja, participe. Deus vai te dar uma noite de princesa. Vai deitar a cabecinha no travesseiro, vai dormir, que é uma beleza. Vai acordar renovado. Quando você começar a se sacrificar, o Senhor vai abençoar a sua vida familiar, a sua vida profissional. Se for necessário baixar as portas para poder participar de uma reunião, alguma coisa, o Senhor vai fazer você prosperar. Não acho que é só por você estar com as portas levantadas que então você vai vender mais, que você vai ser mais próspero financeiramente. Não. Quem sabe você vai trabalhar menos e vai ser muito mais abençoado. Desde que você considere que é necessário você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Faça isso. Faça uma prova. Saiba que o Senhor vai fazer você prosperar. É necessário, portanto, você ter uma identidade. Quem é você em Cristo? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.
E nessa noite, nesse momento, você é conduzido a essa reflexão, a essa pergunta: quem é Jesus para você? Qual é o nível, o grau de comprometimento que você tem com Ele? Quais são os frutos disso na sua vida? Como que esse compromisso que você teve te levou a crescer espiritualmente? Onde você, por exemplo, esteve em 2023, e aí então no ano de 2024, você percebeu um grande avanço, uma grande melhoria na sua vida em todos os sentidos. O que você fez de 2023 para 2024? E o que você espera de 2024 para o ano de 2025? Converse com Deus. Reveja o que precisa ser revisto. E estabeleça um voto diante do Senhor, para que você seja, de fato, um servo dele. Alguém que o ama, alguém que se propõe a servi-lo com excelência, sem colocar empecilhos, buscando se sacrificar mais, se doar mais, para receber mais dele, mais do Senhor, mais do Senhor. Receber mais do que ele tem para oferecer àqueles que o buscam. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e deficiências. Muitas vezes não temos, ó Deus, manifestado uma clara identidade contigo, com as coisas concernentes ao reino do Senhor. Temos vivido para nós mesmos, a nossa vida medíocre, apenas cumprindo, muitas vezes, um ritual religioso, mas sem uma ligação verdadeira contigo. Temos sido, na verdade, infiéis ao Senhor. Infiéis no nosso comprometimento como membros da igreja, infiéis na entrega dos dízimos e ofertas, infiéis na proposta de servirmos ao Senhor com integridade. Que o Senhor tenha misericórdia, santifica o teu povo, trabalhe em nossas vidas de tal forma que sejamos diferentes do que fomos neste ano de 2024. Que todos nós tenhamos uma identidade contigo, a qual nos fará nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, amando o Senhor, a tua palavra, amando o povo do Senhor, nos unindo muito mais uns aos outros, servindo muito mais o Senhor e ao teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos de fato servir ao Senhor com integridade, de tal forma que o Senhor será identificado de forma clara em nossas vidas por aqueles que ainda não te conhecem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.